Na Florença dos gênios Botticelli e Leonardo, uma terrível conspiração ameaça mudar o rumo da história do Renascimento. De um lado se encontram a família Pazzi e o Papa Sisto IV, do outro os poderosos Médici. Somente a morte de Lorenzo o Magnífico pode alterar o equilíbrio político do mundo cristão. Séculos depois, a cidade italiana acolhe uma estudante que prepara sua tese sobre um artista plástico, Pier Paolo Mazzoni, chamado de Lupetto. Antes de se ver mergulhada em uma perigosa investigação policial, a jovem descobre em uma pintura o verdadeiro responsável pela conspiração. Gente, esse é o enredo de Quattrocentos, escrito pela Susana Fortes, mas ele é baseado em fatos reais, porque de fato um professor chamado Marcello Simonetta, da Universidade de Connecticut, foi ele que descobriu, graças a um código criado lá no século XV, que ele consegue decifrar, quem foi o principal responsável pela conjuração contra os Médici. Ela acha que esse assunto merece um romance, e nós também, né? Então é hoje que nós vamos conhecer essa história, falar um pouquinho sobre Quattrocentos. Se você se interessou, vem comigo, porque eu vou contar o que foi que aconteceu. Oi gente, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês Quattrocento, um livro escrito pela espanhola Susana Fortes. Ela é jornalista, professora, literária e escreve para aquele jornal famoso chamado El País, e ela vai descobrir muitos enredos, muitas coisas mirabolantes que aconteceram lá no século XV, na Florença, o berço, o centro cultural das artes do país. Este meu livro é da editora Record, ele foi publicado aqui no Brasil no ano de 2010. Ele traz aqui um mapa da cidade de Florença para a gente poder entender toda a conspiração que eles vão fazer com a família Médici. O livro ele tem 307 páginas e ele é dividido assim, ó. Um capítulo, quem narra é a personagem principal, a Ana. Ela é uma jovem, ela está fazendo a sua tese de doutorado e ela foi até a Itália para poder pesquisar e analisar os documentos. O segundo capítulo é um acontecimento histórico que está acontecendo lá no passado, no século XV, em Florença. Então a gente vai conhecer ali a Florença de Botticelli, de Da Vinci, dos Médici, de Michelangelo. Vai ter todo um enredo histórico apresentando às pessoas os fatos verdadeiros de um acontecimento que foi a conjuração dos Pazzi. Esta conjuração é porque no momento a família Pazzi ganhou do Papa Sisto IV o poder de organizar as finanças do papado, algo que desagradou terrivelmente a família Médici. A família Médici era quem governava Florença naquela época, né? Então, tanto o Lorenzo o Magnífico, que era o irmão mais velho, quanto o Giuliano, que era um rapaz de 25 anos, muito adorador das artes, eram eles ali que gerenciavam toda aquela cidade, que cobravam impostos, e eles eram donos de um banco muito famoso, que organizava as finanças do papado. Com a mudança do Papa, o Papa Sisto IV, ele começa a colocar os seus parentes, os seus sobrinhos, para governar cidades no entorno, para poder fazer parte do papado e o patrimônio da igreja ficar todo concentrado na mão dessa família. Para tirar o poder da família Médici, eles organizam todo um enrosco. Eles querem matar tanto o Lorenzo o Magnífico quanto o seu irmão, para que a sua fortuna passe então para as mãos da irmã, que era casada com Giuliano, um integrante da família Pazzi. Essa conspiração, né, conhecida como a conjuração dos Pazzi, ela aconteceu em abril de 1478. E o que eles tinham em mente? Eles queriam matar os dois Médici principais que governavam a cidade, desmantelando aquele banco da família, né, e tirando da família Médici o poder que tinham ali, tanto financeiro quanto político, sobre aquele território, sobre aquela região. E tem lá um homem que ele tá agindo por trás, ele faz um código para poder se comunicar com as pessoas, para poder combinar
quem vai matar quem, que dia que vai ser, porque no início eles organizam para ser numa festa. Só que como um dos integrantes da família passa mal, essa festa ela é cancelada. Então eles trocam o dia do atentado para o dia seguinte, que vai ser numa missa. Na hora que o padre está ali com a hóstia em pé, abençoando, todo mundo está ajoelhado, vem as pessoas ali que estavam envolvidas naquela conspiração e começam a esfaquear, a matar a família Médici. O Lorenzo Magnífico, ele consegue se esconder na sacristia, mas o seu irmão Giuliano, de 25 anos, ele toma 19 facadas e morre ali, no chão da igreja. O povo fica revoltadíssimo e quando eles sabem que Lorenzo não morreu, que está trancado, seguro na sacristia, eles pegam todos os traidores e eles começam a esquartejar e a matar todos aqueles que fizeram mal à família Médici. Inclusive, a família Pazzi, ela perde tudo, perde todos os seus bens, o seu poder, toda a família é eliminada. E é sobre isso que vai tratar, então, o livro Quattrocentos. A Susana Fortes, que é a escritora, lá em 2004, ela também é jornalista. Ela surge na imprensa, principalmente ali no noticiário do El País, uma manchete, uma notícia dizendo que tinha sido desmascarado um assassino que tinha ficado escondido por 527 anos. Esse homem era quem mandou e articulou toda essa manobra política contra os Médici. Como vem essa notícia no país 500 anos depois, né? A Espanha toda comenta sobre isso, a Itália comenta. Essa escritora, ela resolve inventar, criar uma história misturando fatos verdadeiros, ou seja, essa conspiração, essa conjuração, com fatos fictícios. Ela coloca uma personagem chamada Ana que vai até a Itália para poder pesquisar sobre a história da arte. Ela vai pesquisar exatamente sobre o pintor que retratou o mentor de toda essa conspiração. Esse pintor, ele tinha o apelido de Lupeto e ele foi um dos mestres, um dos professores de Da Vinci. Então a gente vai ver aqui nesse livro muitas referências a obras de artes, tanto de Da Vinci, quanto de Michelangelo, quanto de Lupeto. Então lá na página 288 ela escreve assim: foi o professor Simonetta que descobriu que Frederico de Montefeltro foi quem decidiu de uma maneira fria e premeditada acabar com a família Médici. Eles tinham uma vestimenta que era no estilo maçônico, então todos eles que faziam parte dessa conspiração deveriam estar utilizando uma camisa de sarja preta, um avental forrado, uma capa forrada de pele de raposa, o colarinho da capa deveria ser de veludo carmesim e meias vermelhas de seda. Exatamente a mesma indumentária com que Frederico de Montefeltro aparece no quadro da Madonna di Nievole e também, curiosamente, a mesma roupa que aparece em um esboço feito por Leonardo da Vinci a lápis a carvão. Ou seja, tanto Lupeto retrata esse traidor no quadro da Madonna, quanto também o Leonardo da Vinci. E isso foi ser descoberto anos mais tarde. Aproveitando essa notícia, essa manchete que aconteceu lá em 2004, então a autora, ela junta uma personagem aqui chamada Ana, que é uma jovem que está estudando, coloca ela nesse cenário e acrescenta tudo isso um roubo das obras de artes do Vaticano. Então, olha só, nós teremos aqui na página 276, foram indiciados um padre, né, que estava ali na igreja, um diretor de um banco famoso da Itália, um restaurador e um professor. Ela junta esses 4 elementos para que esses 4 estivessem ali traficando objetos, publicações, livros, adornos, coisas valiosíssimas para o Vaticano, vendendo tudo no mercado negro. Então, ao mesmo tempo que a gente está vendo ali uma conspiração lá no século XV, a gente está vendo um outro movimento ali de ladrões querendo roubar o patrimônio mundial, né? E uma mocinha que está lá ingenuamente investigando, pesquisando coisas da história da arte, ela começa a se dar conta que as coisas estão sumindo. E ela vai chamar a atenção de um inspetor de polícia chamado Leone, Marco Leone. É ele que está administrando e investigando tudo isso.
Então a gente vai ter ali uma moça apaixonada investigando muitas coisas a respeito da Itália do século XV. Nós vamos ter um inspetor e nós também teremos um professor 20 anos mais velho que a mocinha, mas que vai se apaixonar por ela e ela por ele. Esse livro ele vai misturar aqui romance, aventura, fatos históricos verdadeiros, muita ação e um final feliz. E é por isso que eu estou indicando ele para vocês. Se vocês tiverem a oportunidade de ler Quattrocento, não perca essa obra, porque ela é chuchu beleza, ela é muito boa, vai inspirar vocês a conhecer um pouco mais sobre a Florença lá na época do Renascimento, na época do século XV, quadros belíssimos, todos aqueles artistas que a gente vê, quadros mundialmente famosos, espalhados pelo Vaticano, espalhados pela Itália e outros museus, eles surgem lá na época da família Médici. Por se tratar de um livro histórico, no final a gente vai ter ali as referências, né? Então a escritora ela vai fazer no apêndice um agradecimento, ela vai colocar ali os prédios que são citados aqui nessa obra, né? Como a Catedral de Santa Maria del Fiore, o Palácio Vecchio, Bargello, o Convento de São Marcos, o Palácio dos Médici, a Vila Bruscoli, o Palácio Pazzi e aí por vai. Teremos também aqui, além do cenário, todos os personagens verdadeiros da história. Então ela vai colocar aqui quem é Lorenzo de Médici, em que ano que ele nasceu e morreu, Giuliano de Médici, Clarice Orsini, o Papa Sisto. Ela vai falar sobre todas as pessoas. Então é uma fonte também de informação, informações verdadeiras de uma época muito interessante lá do Renascimento do século XV. Eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Fica aí a minha recomendação para esse final de semana e a gente se vê no próximo post. Um beijo grande, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau!